Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Preparadas para uma aula nova? E hoje é novidade, hein? Eu vou ensinar hoje na nossa aula uma linda almofada de ursinho. Essa almofada eu acho que é para crianças um pouquinho maiores, lá para os seus 2 aninhos, porque o tamanho dela também é maior. Eu acho que não é muito apropriado para bebê. Mas ela é linda. Eu vi, desenvolvi o molde e, assim, nem fiz peça piloto. Essa aula aqui vai ser a nossa estreia aqui nessa peça, ok? Para aquelas que não me conhecem, que estão chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano. Espero que vocês gostem da aula. Se gostarem, se inscrevam no canal, deixem seu like e seus comentários. Então, bora lá aprender a fazer essa linda almofada. A lista de materiais que vocês vão utilizar para fazer essa peça, bem como os moldes das partes, né, que compõem a almofada, está no link abaixo do vídeo. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é deixar as orelhinhas prontas e também a carinha do nosso urso, porque eles vão ter que estar prontos quando a gente for costurar a peça inteira, ok? Então eu já trouxe riscado. Aqui estão as orelhas. E a gente vai aplicar um tecido composê para ficar mais charmosinho. Só que a gente tem que aplicar ele do lado do direito, que é onde não está riscado. Então eu costumo marcar com um alfinetinho as extremidades para a gente saber aonde vai colocar o aplique. Então eu vou virar aqui, olha. E como eu já mostrei para vocês em outras aulas, eu vou repetir, porque a gente tem aluna nova, né, no canal. Eu costumo, sempre que eu vou fazer uma aplicação, eu uso uma entretela dupla face. Ela é de papel. A gente cola uma parte dela no avesso do tecido. Aí a gente tira a película, que é de papel, e aí a gente prende ela, a parte que tem a cola, no tecido que a gente vai aplicar. Não é uma cola resistente, a gente precisa pespontar, ok? Então, ó, aqui é a extremidade da nossa orelha. Então, eu tô colocando ela, aplicaçãozinha, exatamente aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com esta aqui. É fundamental fazer isso, é obrigatório usar essa entretela aqui com a cola? Não, mas eu acho muito mais fácil de prender, de costurar com ele presinho aqui no tecido, porque senão vai andar, pode soltar. Então eu acho que fica muito mais fácil na hora de você costurar, de você compor a peça. O que eu vou fazer então? Eu vou passar uma costurinha em toda a voltinha do tecido para prender no pano principal. Eu vou passar e eu volto com vocês. Já preguei o aplique na orelha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar a orelha toda. Então vamos colocar aqui. Só que a gente vai ter que costurar do lado que a gente riscou, né? Que é o lado de cá. Então, prendi aqui com um alfinete. A mesma coisa aqui. Então, agora nós vamos à máquina também e nós vamos costurar a volta da orelha, deixando essa parte aberta pra gente desvirar e encher. Então, eu vou passar na máquina e volto com vocês pra gente fazer desvirar e encher a peça.
Vamos nessa. Costuramos as nossas orelhinhas. Eu já desvirei elas, tá aqui. Eu vou deixar elas aqui paradas só um pouquinho antes de encher. Por quê? A gente vai ter que colocar o focinho do urso. Olha, uma parte muito grande. Eu tô usando o mesmo tecido das orelhas, só que aqui eu usei ele na horizontal, né? Pra ficar um pouquinho diferente. E a gente vai ter que colocar ele também do lado do direito. Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz com as orelhas, eu demarquei com um alfinete a parte de baixo, onde a gente vai aplicar esse focinho não, onde é o rosto do nosso ursinho, tá? Então, olha, eu vou abrir aqui a peça, o tecido. Olha, aqui eu tô utilizando um tecido de malha. Para fazer a almofada, eu acho assim, você pode usar o algodão, sem dúvida, você pode usar feltro, você pode utilizar malha, você pode usar moletom, soft, tá? Eu queria fazer begezinha, né? Eu tinha essa malha em casa, então eu tô usando essa malha, tá? Mas aí o tecido, o que você tiver em casa. Então, olha, tirei a película. E a gente vai aplicar, a gente tem que centralizar isso aqui, né? Um pouquinho para cima da margem. Como ele não é permanente, a gente pode experimentar aqui, tá? Deixa eu botar só mais um alfinetinho aqui, porque ele não tá centralizado. Então deixa eu botar um alfinetinho aqui pra gente centralizar. Opa, peraí. Deixa eu só fazer assim. Ah, tem umas coisinhas que a gente tem que fazer que dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas é gostoso do mesmo jeito. Então vamos lá. Como eu costumo dizer, o artesanato não é uma ciência exata. Então, a gente não precisa 2 dedos aqui. É só mais um pouquinho pra cá, eu acho. E eu vou pôr um pouquinho só mais pra baixo. Eu tô de rosca aqui, mas tudo bem. Mais pra baixo. Acho que agora vai. Agora foi. Ok. O que nós vamos fazer? Nós também vamos passar um pesponto grudando esse aplique no tecido principal. Então eu vou tirar aqui os alfinetes que eu coloquei e eu vou passar na máquina a volta inteira. Volto com vocês, tá? Já costurei, já dobrei aqui, porque o próximo passo vai ser encher as nossas orelhinhas e colocá-las aqui para que a gente passe a peça toda na máquina. Então, nós vamos encher as nossas orelhinhas com a fibra. Como aqui o buraquinho, né, a abertura é grande, a gente acha que nem precisa do palitinho. A gente só vai encher ela.
Não precisa, assim, deixar ela dura, dura. É pra deixar ela fofinha, tá? Mais um pouquinho. Ó, já enchemos uma orelhinha. Vou colocar só um alfinetinho aqui, enquanto a gente enche a outra. Agora vamos encher a outra. No molde que vocês vão encontrar aqui no link, eu já deixei marcado. Vocês podem olhar aqui, aonde a gente vai colocar a orelhinha, tá? Então eu já deixei a medida, tudo direitinho, que fica mais fácil na hora de a gente colocar elas na peça. Eu falei que o artesanato não é ciência exata, mas, né, a gente procura deixar o mais esteticamente bonito falando, né? Então, eu já deixei marcadinho aonde que a gente vai fixar as orelhas. Só mais um pouquinho nessa. Eu vou alfinetar o tecido todo, que a gente vai costurar toda a volta, né? Então, vou pegar aqui, aqui, aqui. Só que nós temos que deixar um espaço aberto para a gente poder desvirar. Então, esse espaço que nós vamos deixar vai ser aqui embaixo. Então, eu vou marcar. A gente vai deixar um espaço mais ou menos assim, aqui embaixo. Ok? Esse pedaço a gente não vai costurar. E eu também, é uma dica que eu vou dar para vocês, a gente vai ter que colocar a orelhinha aqui dentro, certo? Então, o que eu faço? Aqui vai ser o espaço onde ela vai ter que se encaixar para a gente passar a costura. Eu já corto um pouquinho do tecido excedente. Essa não é a margem que eu vou deixar, mas eu corto dos dois lados onde a gente vai colocar a orelha, eu deixo mais ou menos a mesma margem para ficar mais fácil de a gente colocar a orelhinha para que não fique uma maior que a outra, ok? Então, eu corto aqui um pouquinho para ficar mais fácil de a gente prender primeiro com o alfinete para depois passar a costura. Uma outra coisa que é importante falar. Essa aqui, onde tem o tecido aplicado, é o rostinho do urso. A orelhinha com aplicação também tem que ficar de frente, né? O rostinho do urso. Então, sempre que a gente vai prender
uma parte do bichinho, da boneca, a gente tem que deixar a aplicação que a gente fez do lado da outra aplicação que a gente fez, para na hora de virar, ficar do mesmo lado, ok? Então a gente vai aplicar a orelhinha desta maneira. Então, ó. Tá aqui exatamente na aberturinha, na marcação que eu fiz. E a gente vai deixar mais ou menos 1 centímetro. Então eu vou tirar daqui o alfinete e eu vou colocar o alfinete aqui, prendendo a orelha no tecido. E a gente vai fazer a mesma coisa com a outra. Então, ela vai ter que ficar aqui de frente, né? Exatamente aqui na abertura. E mais ou menos 1 centímetro para fora. Agora sim, a gente vem aqui com muito cuidado e vai prender os 2 tecidos. Aqui, ó. A gente vai prender aqui. A mesma coisa aqui. E aí a gente vai dar uma conferida se tá tudo presinho, certinho, sem nenhuma preguinha, nada. Então aqui. Tudo ok. O que nós vamos fazer agora? A gente vai passar na máquina a volta inteira, deixando essa abertura. Minha sugestão aqui na orelhinha, a gente dá reverso, para ter 2 costuras, ficar mais reforçadinho, ok? Então eu vou passar na máquina e eu volto com a peça já desvirada pra gente finalizar, tá? Prontinha a nossa almofada, todinha costurada, as orelhinhas no lugar certo, ficaram bonitinhas. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que acabar o rostinho, né, do nosso ursinho. Então a gente vai ter que colocar o focinho, esse sim é o focinho. A gente vai ter que colocar o focinho e os olhinhos dele. Em todas essas peças eu também coloquei aquela entretela termocolante, né? Porque são peças pequenininhas. Então o que a gente vai fazer? Olha aqui. Eu vou preparar os olhinhos primeiro. A parte pretinha vai bem centralizada aqui na parte branquinha do olho. Tá vendo? Então eu vou fazer isso nas duas. E como eu já comentei, né, várias vezes, a cola dessa entretela não é suficiente para não soltar, ela solta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar um pontinho pregando a parte preta do olhinho na parte branquinha. Para isso, a gente vai usar uma linha da cor, né, uma linha preta. Eu vou fazer num olhinho, para vocês verem como é que eu faço. Ó, eu vou dar, assim, uns pontinhos, pegando uma parte do feltro branco. Acho que eu não falei, eu tô usando o feltro aqui, tá? Para essas partes menores, eu prefiro usar o feltro porque, primeiro que ele é grossinho, ele tem estrutura, ele não desfia, então você não precisa fazer bainha, né? Se você estivesse usando qualquer outro tecido aqui, você teria que fazer uma bainha, passar na máquina, tudo. Então essas peças menores eu acho que o feltro atende bem, tá?
Então, eu tô pegando um pedacinho do feltro branco, aí eu entro no feltro preto. Agora eu dou um nozinho aqui, só pra segurar. E coloco a linha pra dentro. Vou fazer isso também no outro olho. A gente tira aqui. Olha, nem aparece que a gente deu esse pontinho. Então, a mesma coisa nesse aqui. Coloco. E a gente prende. Então, isso não tem problema, porque pode lavar, pode molhar, pode sujar, que não vai desmanchar aqui as peças do nosso ursinho e da nossa almofada. A gente vai fazer a mesma coisa com o focinho dele. A gente vai... Só que aí a gente vai fazer com a linha marrom. Mas no caso do focinho, eu já vou pregar ele direto na almofada. É uma peça maior, então eu vou pregar direto na peça. Então tá aqui o olhinho, os dois olhinhos prontos, ok? Agora com a linha marrom, eu vou pregar o focinho e fazer aquela, tipo a boquinha dele, sabe? Vocês vão ver. Peraí. Vou mostrar pra vocês. Então, vamos aqui. A gente vai ver onde que é o centro. Deixa eu já tirar a película. Deixa eu pegar o centímetro só pra... Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, olha, com a linha marrom, com essa abertura que nós temos aqui, eu vou fazer a volta inteira, vou pregar o focinho no tecido a volta inteira. Eu vou fazer isso e aí eu volto com vocês pra gente bordar aquele risquinho que o ursinho tem com tipo um bigodinho, tá bom? Eu já volto com vocês. Então, agora a gente vai bordar com ponto atrás, com pontinho que vocês aí quiserem, esse risquinho que os bichinhos a gente costuma ter. Eu vou mostrar pra vocês o coelhinho, a coelhinha aqui, ó. Tá vendo? Tem o focinho e aí tem aquele risquinho. Um outro que tem, não sei se dá pra vocês verem, é a macaquinha. Ela também tem aquele risquinho. Então, a gente vai bordar isso, tá? Então, eu vou
Só pra gente, assim, dar uma riscadinha bem de levinho. Ó. Mais ou menos assim, ó. Em cima do que a gente riscou, a gente vai fazer o bordadinho. Então, eu vou fazer pontinho atrás, que eu também já ensinei, tem um vídeo no canal eu ensinando a fazer o pontinho atrás. A gente não puxa muito para não ficar franzido, tá? Se você também quiser fazer com tinta de tecido, pode, tá? Eu não gosto muito não. Eu prefiro bordar, até porque eu gosto de bordar. Então eu prefiro fazer bordadinho. Eu acho que combina mais com a peça. Fazer o bordado. Então agora a gente vai vir aqui. Eu já vou trazer a linha pro lado aonde a gente vai fazer aquela curvinha, aquele bordadinho, também um ponto atrás. Agora a gente coloca aqui para começar do lado de cá. Como tem a, a entretela, né? O que acontece? A agulha,
ela prende um pouquinho, tá? Mas nada que a gente não consiga bordar. Mas ela fica um pouquinho mais difícil da gente. E a gente vai arrematar aqui. A gente dá um nozinho. E coloca aqui pra dentro. Falta aqui o quê? Os olhinhos. Agora os olhinhos a gente vai prender também no tecido principal, ok? Que aí não vai ter problema de soltar. Só que os olhinhos a gente vai prender fazendo um pespontinho, mas com a linha preta, tá? A gente vai fazer um pespontinho bem na beiradinha aqui com a linha preta em cima do branco. É assim mesmo. Opa. Ah, deixa eu até. É uma dica. O uso dessa entretela aqui, termocolante, ela também ajuda, sabe o quê? A gente cortar o feltro. Porque o feltro é poroso, ele é grosso, então sai do lugar, sabe? Na hora que você tá cortando, fica bem esquisito. E como a entretela, fica super mais fácil, porque você corta baseada no papel. Então a peça sai, fica bem do jeitinho que você riscar. E se você for riscar no feltro, meu Deus do céu, o redondo sai quadrado, sabe? Sai oval. Então é bom a gente usar a entretela, porque ela ajuda também nessa parte. Eu estou usando a linha normal de costura, porque o espacinho que a gente vai bordar, ele é muito pequenininho. Se for a agulha, a linha de bordar, ela vai ficar muito grosso, sabe? E vai se confundir até com a parte pretinha do olho. Quando a gente terminar esse pespontinho, vai faltar só encher a nossa almofada.
As crianças adoram ursinho, né? Ai, tenho certeza que essa almofada vai ser um sucesso. Agora eu vou dar um nozinho aqui. E a gente vai fazer do outro lado, tá? Vamos dar um nozinho. E agora a gente vai encher a nossa almofada. Então tá aqui, rostinho terminado, bordado, tudo direitinho. E agora vamos à obra e nós vamos fazer o enchimento da almofada. Bom, eu acho que não tem segredo mais como é que a gente faz o enchimento, né? A gente vai deixar ela fofinha inteira. Então, pra a aula não ficar muito cansativa, eu vou encher e volto pra gente fechar a abertura, tá bom? A almofadinha cheia, tá? Agora a gente vai ter que fechar aquela abertura que a gente deixou para desvirar a peça. É o famoso ponto invisível. Então, eu só vou começar aqui para vocês verem como é que eu faço, né? Mas as alunas antigas já devem ter visto a minha aula que ensina a fazer o ponto invisível. E aquelas que estão chegando agora, tem no canal, se vocês forem, né, procurarem aqui no canal, vocês vão ver que tem uma aula do ponto invisível, tá? Então, pegar um pedacinho de tecido dos dois lados da abertura e nós vamos assim até o fim. Sem puxar, para não ficar franzido. E a gente pode pegar ao mesmo tempo um pouquinho do tecido de lá, um pouquinho do tecido de cá. Olha, eu não fiz dessa forma, né? Mas eu já ensinei a fazer
umas naninhas que são como se fosse uma fronhinha. Então, essa almofada também poderia ser feita dessa forma. Se vocês forem lá, tem a aulinha da Nana Ovelhinha, que é uma naninha, mas também pode ser uma almofadinha, se vocês de repente aumentarem o molde, né? E ela tem tipo um travesseirinho que vai dentro dela. Então, aqui também poderia ser feito pelo molde da cabeça do ursinho, fazer tipo um travesseirinho e fazer a cabecinha dele aqui como se fosse uma capa. Aqui eu já tô fazendo a almofadinha direto, né? Mas é possível fazer dessa forma. Então, dá para adaptar a aula da ovelhinha, naninha, que aí faz o travesseirinho. Ai, teteias, espero que vocês tenham gostado da minha primeira almofada ao urso. A gente fez juntas essa almofada, tá? Porque eu não tinha feito ela antes, eu só tinha gostado, né, da figura dela. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, deixem lá seus comentários aqui no vídeo. Compartilhem a aula. Lembrando que tudo que é feito à mão é único, é inesquecível. E espero vocês na terça e no sábado com aulas novas, ok? Um grande beijo para todas.